Que surpresa hoje para ver familiares assim, que nós amamos tanto, os nossos compadres. Tremendo que nós podemos estar juntos e ver pessoas de algum tempo, né? Eu não sei acerca de que vocês sabem que eu e Ellen, nós oramos diariamente para as pessoas que chegaram a Jesus aqui nesta congregação, que casaram nesta congregação, que foram criados, discipulados aqui. E mesmo estando em outros lados, nós oramos diariamente para vocês. Porque eu sei que Deus é fiel, fazer a continuação e dar crescimento em cada vida. E aquilo que Deus começou, Ele é fiel para continuar até o fim. Aleluia. Helen tem uma palavra que ela recebeu durante o louvor. Bom dia, igreja, família. Já é difícil falar, porque eu acho que mais velho que estou, fica mais emocional. E só quero chorar, porque Deus é tão real aqui, mas também em cada vida vosso. Cada vida. Eu quero ser real. Mais real do que aspiramos, mais real do que sol. Quem foi ver eclipse esta semana passada? Eu guardei óculos quando eu estive em Flórida, com a família lá. Nós vimos eclipse em Flórida, 2 anos passados. Então eu guardei para recordação. Então nós usamos, fomos a monte perto de nós, muito alto mesmo. E quando eu saí dali, eu disse: Deus, só tu que não deixas esta lua bater no sol. Não é? Por que não? Ficou perto. Como crianças pensam, às vezes nós precisamos pensar também. Jesus pôs uma criança no meio e disse: por favor, vocês todos calam. Ver a criança, ver este bebê, como este bebê confia no Pai, como este bebê com tanta esperança para o futuro, que perdoa, que tem fé. Precisamos pensar como as crianças, às vezes, e se a criança veja a lua passar assim, tão perto do sol, diz: vai bater no sol, nada mais que vai acontecer com... Olha, há pessoas no mundo que adoram o sol, adorem. Eles não têm Jesus nas suas vidas. Pensam que o sol é tudo. Mas um dia Jesus vai fazer uma novidade para todo o mundo. Vamos ver uma nova terra, novo céu, e Jesus vai voltar. Há coisas que nós não podemos esquecer, não é? Então, quando alguém tira os olhos de Jesus e põe no sol, olha, sem óculos, eu acho que é perigoso durante o eclipse. Tirar os olhos de Jesus, quando estamos a andar acima da água, é água, é voo, não é? Então, não faz isto. Chama-se idolatria. Este que eu queria compartilhar com vocês. Há um nome por isto. Idolatria. Quando tiramos os nossos olhos do nosso coração, olhos dentro de nós, a Jesus, e pensar que há outras coisas mais importantes no mundo, então não seja distraída. Hoje, nunca, está bem? Não ser idólatras, não. Vamos focar em Jesus. Vamos pôr Deus em primeiro lugar. Imagina se Ele vai hoje à noite e tu passas todo o dia a preocupar sobre amanhã. Por exemplo, não é? Não pode preocupar sobre ontem, no amanhã, mas hoje é vosso presente. Abra presente. Abra... Se quiser guardar os embrulhos, eu sempre guardei, pus embaixo de gavetas e usei outra vez. Falei com alguém que faz anos este mês e ele disse: mas eu faço 33 como Jesus. Disse: e Jesus morreu. E tu vais ressuscitar, David.
tu vais ressuscitar. E irmão Dio faz anos hoje. Então começamos a falar. O que é mais importante para nós? Não é família natural. Não é nada disto. É Jesus. E com Ele temos vida eterna. É com Ele que temos propósito na vida. É mais importante de todas as pessoas no mundo. E vamos dizer juntos: Jesus, tu és mais importante para mim. Agora vamos falar com assim convicção. Jesus, tu és mais importante para mim. Amém. Obrigado. Aleluia. Ok, vamos à palavra. 1 Tessalonicenses 5:23. É um versículo bastante conhecido. Mas há coisas assim que às vezes nos escapam. Principalmente quando queremos organizar a nossa vida, ter o mais sucesso possível, atingir os nossos alvos, conquistar etapas e ser alguém importante aqui na Terra. E nós temos que entender a forma em que nós fomos criados. Porque é mais importante que descobrimos o nosso propósito que Deus fez desde a fundação do mundo para a nossa vida pessoal do que ter os nossos alvos e os nossos sonhos. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa revela que o ser humano foi criado como um tripartino, em 3 partes: corpo, alma e espírito. A alma foi criada primeiro, foi criado do pó da terra, foi formado. E depois o sopro, essa palavra hebraica, como no grego, significa espírito, o sopro de Deus. E Ele soprou das narinas, daquele barro, daquela forma física. E o homem se fez uma alma vivente. Então aquele espírito entrou naquele corpo e se fez uma alma. E a alma é aquilo que está entre o espírito e o corpo. O Espírito de Deus habita no espírito do homem. Quando nós recebemos Jesus, a Bíblia diz que nós somos nascidos do Espírito. Então, em 1 Coríntios 6:17 diz: quem se junta com o Senhor é um espírito com Ele. Então somos nascidos do Espírito, temos uma nova vida no Espírito. Então somos Espírito, porque Deus é Espírito e Ele criou-nos na sua imagem. Deus não é físico, Ele é Espírito. Então o Espírito de Deus habita no nosso Espírito, dentro do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, é a parte física. A nossa alma interpreta aquilo que o Espírito diz e manda no corpo, porque aquela palavra no grego para alma é a palavra psyche, que significa mente, também significa sentimentos ou emoções e a vontade. Então nós ouvimos da parte de Deus e depois aquilo é interpretado pela nossa mente. E depois a nossa mente sente alguma coisa e faz uma decisão que o corpo corresponda. Então tem esse envolvimento, alma, do espírito e corpo. É uma coisa básica, em termos de entender como que Deus nos criou. Mas algo aconteceu quando nós pecamos, quando Adão pecou, e aquilo foi passado de geração em geração, é que morte e pecado entrou no corpo. O corpo foi feito da terra.
E logo que o homem pecou, né? Também a terra começou a entrar não sei se é luta, mas não colabora bem com o homem mais. Começa a crescer espinhos e ervas de ninho e o nosso trabalho tornou-se difícil. Então, porque houve aquela maldição por causa do pecado que também contaminou a própria terra. E o trabalho do homem para cultivar e dominar sobre a terra. Essa lei de pecado e morte, nós temos isso em Romanos capítulo 6 e capítulo 7, entrou nos membros do corpo, membros da nossa própria carne, como a Bíblia diz. E estamos sujeitos àquela tendência, daquela rebelião, aquilo que gerou aquele afastamento de Deus. Então, o nosso próprio corpo, que é chamada carne, físico, luta contra, põe as coisas do Espírito. Cada manhã, domingo de manhã, quando tem dificuldade em sair da cama e senta, eu vou ficar na cama e não vou para a igreja. Essa é aquela lei de pecado e morte que está dentro dos teus membros, do teu corpo, que luta contra o desejo do Espírito. Luta contra. Nós temos que ver isso, porque o corpo, e vamos para o corpo, alma e espírito, também tem 3 partes. Da parte do corpo tem aquela que é tecido, que são o pele, músculos, órgãos. Tem a parte fluido, que é circulatório, sangue, limpeza, lubrificação entre os ossos, aquela lubrificação. E a parte dos ossos, que é a estrutura, a proteção dos órgãos e também a agilidade, ou a dinâmica. Essas são as 3, porque Deus criou-nos a sua imagem, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é trindade. E tudo do ser humano também em séries de 3. É interessante. A nossa alma também tem 3 partes. Tem a parte da mente, emoções e vontade. Na mente tem a parte consciente, subconsciente e inconsciente. E depois temos a parte das emoções, que é afeto, os desejos e os sentimentos. E a parte da vontade, que é ativo, decidido e ceder. São aquelas partes que é mais, que nós estamos mais habituados, mais conscientes da alma, porque mesmo sem Cristo, a nossa alma é ativo, torna-se a nossa personalidade, torna-se a nossa identidade muitas vezes. E a alma sem Deus fala assim: eu penso, eu sinto e eu quero. E esse é o centro, é o ego, não é? Eu. Porque sem aquela conexão com Deus, nós viramos para dentro, tudo é acerca de mim. O que é que eu quero, o que é que eu acho, não é? Está dentro, nós somos virados para dentro. E depois a nossa dificuldade é dominar sobre os impulsos do nosso próprio corpo, que está poluído de pecado. Nossos olhos querem ver aquilo que não devemos ver, nossos ouvidos também. Não é? Vai para um café e se numa mesa, não é? As pessoas começam a falar assim baixinho, todo café fica em silêncio. Não é? Tem notado? Pessoas que... E depois todos querem ouvir os segredos dos outros, querem ouvir aquilo que não convém ouvir. Não é? Eles querem, não é? A nossa boca mente, a nossa boca, a nossa língua está continuamente a criar problemas para nós, porque o nosso corpo está contaminado pelo pecado, está em rebelião contra Deus. Nossa alma, não é? Sem Deus, não consegue controlar, não é? A nosso próprio corpo.
E mesmo fazendo disciplinas e dietas e exercícios e tudo, né, que até muitas religiões é baseada no domínio do corpo, tentar criar aquela parte assim, em que, né, a mente controla tudo, mas mesmo assim é uma luta contínua. A nossa alma, sem Deus, é só virada para eu. Faz tudo que me agrada. O espírito também tem 3 partes. O nosso espírito tem consciência, tem comunhão e tem intuição. A consciência é aquela parte moral, aquela que leva-nos a entender o que está certo e o que está mal. A consciência convicta, ter convicções, ter aquele entendimento acerca da verdade, o que é a verdade. E também tem aquela parte da consciência renovadora, em que a nossa consciência que, né, tem aquela capacidade de ser renovada vez após vezes. A renovação do nosso entendimento, da nossa mente. E depois a parte da comunhão, e essa é a parte da adoração, oração e também da comunidade. Criar aqueles laços. E uma coisa que eu adoro acerca da igreja é que nós somos pessoas de culturas, de línguas, de identidades, de raças diferentes, mas em Cristo somos um, que não é nada, não existe no mundo. São guerras e tribos contra tribos e raças contra raças e preconceitos e divisões e tudo isso, mas no corpo de Cristo há comunidade, há união, que não existe porque é algo do Espírito, algo que nós podemos ter em Cristo. Essa adoração da presença de Deus, a capacidade de comunicar com Deus, é tudo é aspecto do nosso espírito. E depois da parte de intuição e revelação, é como nós podemos ler a Bíblia centenas de vezes e depois naquele dia algo salta da página. E é como que Deus ilumina aquilo que Ele disse na sua palavra. Essa é a revelação. É a palavra de fé, é a palavra rema, aquilo que faz a diferença na nossa vida. Discernimento, discernir entre o espírito maligno e o espírito de Deus, ter discernimento entre os caracteres da pessoa e tudo isso, né? É algo, é um aspecto do espírito. E depois inspiração, ou ser guiado, ouvir a voz interior, como que Deus fala conosco e guia-nos pelo seu Espírito. Esses são os aspectos do Espírito. Quando nós... e essas 3 funcionam em conjunto. Nós, às vezes, encontramos mais assim virado para o corpo do que para as outras partes. E outras vezes nós estamos mais concentrados na alma do que o espírito ou o corpo. E tudo, porque depende da nossa inclinação, depende daquilo que nós damos uma certa liberdade ou asa, né? Que vai ter influência sobre a nossa própria vida. E a nossa vida, em fazer decisões, se nós caminhamos segundo a nossa homem interior, nosso espírito, as nossas decisões vão ser mais virada para o que Deus quer para a minha vida. Qual é o propósito? Não é? Nós vamos ter questões assim e vamos buscar o Senhor sobre a orientação, porque Ele nos criou, Ele tem um plano para a nossa vida. Mas se nós estamos mais inclinados para a nossa alma, nós vamos criar sonhos próprios e ter as melhores ideias e aspirações, ambições assim de grandeza, de conquista pessoais para a nossa própria vida. Aquilo que nós sentimos bem, aquilo que faz sentido para nós, o nosso raciocínio.
e tudo. E se for mais virada para a parte do corpo, nós vamos procurar aquilo que dá mais conforto, mais prazer, mais satisfação física, né? E tudo. Mesmo se nós queremos criar um relacionamento e casar um dia, se nós estamos a ser dominados pelo corpo, nós vamos mais para o aspecto físico da outra pessoa. Ela é muito gira. Estou muito atraído porque ela é mesmo bonita. E tudo. E vamos ficar assim mais atraída pela parte física, né? Se for a alma, então é mais, somos gêmeos, né, da alma, somos iguais, pensamos igual, né, nós temos os mesmos desejos e tudo baseado naquela parte mais humana da similaridade, encaixamos bem e tudo. Aquela parte da alma e do corpo são temporários, tem o seu tempo limite. A parte eterna é a parte do espírito. A razão que muitas pessoas começam bem, com grandes aspirações, mesmo em termos do seu casamento e tudo, têm um desejo, sentem tanto amor, tanta paixão, tantas coisas em comum, somos iguais. Passando algum tempo, começa a brigar, e como que não temos nada em comum, não encaixamos bem, nem gosto do outro e tudo, porque tudo foi construído sobre aquilo que é carne e alma. É parte natural. Eu estou a dizer isso porque Deus quer que nós cultivamos o nosso homem espiritual. Que nós identificamos mais com o espírito do que a nossa alma ou o nosso corpo. Porque a Bíblia está cheia de escrituras sobre essa luta e o perigo de andar pela carne ou pela alma. Eu vou somente ler alguns desses versículos. Em Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Uau! Só nisso é suficiente para mim. Só sabendo isso, eu não quero andar na carne, né? Eu não quero fazer a carne. Mas temos que reconhecer, né, a influência que a carne tem sobre nós. Porque eu não posso, como em libertação, eu posso expulsar um demônio, mas eu não posso expulsar a carne. Porque a minha habitação, eu estou na carne. Né? Esse é o meu templo de barro. Né? Claro que um dia, quando morrer, ele vai ficar aqui. Graças a Deus. Não vai herdar, né, o reino dos céus. E quando Jesus voltar, vai ser ressurreto num corpo glorificado. Mas não vai ser o mesmo, não vai ser poluído de pecado, nem de morte. Vamos ler outra em Romanos 8, 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uau, esse é forte. Vamos continuar. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Essas opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Uau! Há uma luta, há uma guerra dentro de nós. Mas eu sou crente, eu tenho Jesus. Mas mesmo assim,
Cada um de nós temos uma guerra dentro de nós contra a nossa própria carne. Porque a nossa carne não quer fazer a vontade de Deus. Está contra aquilo que Deus quer. Okay? É a nossa carne. Capítulo 7, Romanos 7, 23 a 25. Mas vejo nos meus membros, carne, físico, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Paulo está a falar. Que bom testemunho. Miserável homem que eu sou. Não é? Quem me livrará do corpo deste morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, ninguém escapa a esses versículos. Não é? Ninguém pode dizer, mas eu não estou na carne. Nós estamos na carne. Nós temos uma luta diária. Nós temos que inclinar-nos, nós queremos conscientemente viver no Espírito. Porque, para ser inclinado pelas coisas do Espírito e resistir aquilo que está dentro de nós. Agora vamos para aquela slide que mostra a diferença entre o homem carnal, a pessoa carnal, a pessoa almática. Essa é diferente para mim. Em inglês soa muito melhor, soulish, não é? Mas almática não é uma palavra muito usada em dias de hoje. E uma pessoa espiritual. Uma pessoa carnal é o mais importante, é o seu conforto. É aquela parte física, seus prazeres, seus apetites. Tudo que tem a ver com a nossa vida física. Procuramos, não é? Mesmo quando queremos ter um emprego, procuramos um lugar que tem as melhores condições. Tem ar-condicionado, tem um certo conforto, tem dias livres, não quer trabalhar muito, quer descansar, tem um bom plano de férias e de saúde e tudo. A nossa foco, a nossa mais importante em fazer decisões é sobre a parte física. Depois a alma vem em segundo lugar e ao fim é o espírito. É uma pessoa que vem de vez em quando à igreja, quando apetece, quando ligar, quando é mais fácil, quando não tem mais nada a fazer, não é? Quando me interessa, ou quando eu estou aflito, vou à igreja. É uma pessoa carnal. Uma pessoa almática, é difícil essa palavra, almática, tivemos uma pesquisa sobre isso semana passada, em família, para ter a palavra certa para isso. É uma pessoa que passa mais tempo na área do raciocínio, o que é a melhor decisão, quais são as opções, e nós julgamos as coisas pela economia do país, pela segurança, pela tudo, porque nós analisamos tudo antes de fazer qualquer decisão, né? Falamos com muita gente, criamos a melhor, né? Vamos pesquisar isso no internet e tudo isso, fazemos tanta assim, análise, assim, raciocínio. Ou nossa, o que é? Eu sinto que isso mesmo. Eu sinto que é o melhor emprego para mim. Eu sinto bem com esse emprego. Ou aquela parte, mas essa que eu quero. Eu quero isso mesmo. Quantos de vocês compraram um carro dos teus sonhos? Logo depois de comprar aquele carro dos teus sonhos, vem outro carro melhor.
E aquilo era mesmo teus sonhos, mas depois de ter, não é tão bem aquilo que eu queria. Então, mas essa é a alma não é seguro. A alma vacila, não é? A alma talvez um dia sente uma coisa, outro dia não sente nada. Se fizer uma relação assim, baseada na alma, não é? Um dia sente tão bem, outro dia, não aguenta esse gajo, não é? E fica a ser repudiado, não é? Logo. Porque é a alma que é instável, que está virada para dentro, não é? E tudo. E e depois o homem espiritual, a pessoa espiritual, procura mais a vontade de Deus, o seu propósito. Tem uma visão clara daquilo que Deus quer para a sua vida. Se não tiver essa em clareza, então passa tempo com Deus para saber as coisas, para ter, antes de fazer qualquer decisão. Não vai mais para um emprego porque encontra o propósito de Deus em qualquer emprego, porque o que é mais importante é a influência que nós podemos ter naquele lugar. Não é sobre as nossas ambições, aquilo que dá mais conforto ou que rende mais, mas é mais sobre o que Deus tem para mim aqui. E nós sentimos bem em qualquer sítio porque é a nossa missão, né? Temos outra motivação. Essa é aquela diferença entre o homem carnal, a pessoa almática é uma pessoa espiritual. Agora vamos para aquela parte, o homem natural, que engloba nessa área da pessoa carnal ou a pessoa almática. A pessoa carnal é dada a aparência, conforto, facilidade, rapidez, quer as coisas agora mesmo, não tem paciência. Pessoa almática é dada a razão, serenidade, sentimentos e independência. Quer manter sempre aquele direito de escolha e ser a última palavra, ter a última palavra em tudo, uma pessoa independente. A pessoa espiritual, característica é motivada por visão. Conduzido por propósito e demonstra amor por Deus e pelos outros. Não tem favoritos, não tem, mas essa é outro nível, eu não encaixo com essa pessoa porque é outro nível, não tem o meu nível, assim, fala assim, é uma pessoa almática, mas uma pessoa espiritual dá bem com todos. Porque não há acepção de pessoas. O amor de Deus é para todos e nós somos motivados pelo seu amor. É sacrificial, é generoso, é dada ao serviço e viva pela fé. E hoje eu quero focar neste homem espiritual, porque nós podemos ver em nós áreas que nem nós gostamos acerca de nós, sabendo que realmente nós somos muito egoísticos em termos da nossa própria carne. Nós fazemos o que apetece e não queremos que ninguém diga o contrário. E ficamos com uma certa rigidez e birra quando somos contrariados, não é? Mas mesmo assim nós sabemos, não deve ser assim. Porque o Espírito Santo está ali contente conosco. E nós sentimos aquela luta e com essa luta às vezes nós chegamos àquele ponto em que nós... Ok, Senhor, eu rendo-me. E o entregamos e logo sentimos a presença, sentimos a alegria voltar, sentimos a sua paz e tudo. Mas essa, irmãos, essa deve ser a nossa vivência. Deus não quer que nós entramos controlados pela alma, pelo corpo e depois, quando estamos frustrados, voltamos ao Espírito. Está bem, e depois volta a ser o mesmo. Essa é aquilo que Paulo estava a dizer. Que homem que eu sou! Eu vejo essa tendência, é tão fácil só viver para mim. Mas eu preciso, e depois nós temos, logo a seguir, no capítulo a seguir, e lembre-se que a Bíblia não foi escrita em capítulos nem versículos. Logo a seguir, ele diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz que, portanto,
não há condenação para os que estão em Cristo. Então não anda assim, batendo a ti mesmo pelos tempos que tem sido egoísta, tem sido almático, tem sido carnal. Não vale a pena. O que é mais importante é virar os nossos olhos, como que ela diz, vou olhar para Jesus novamente. E diz que em versículo 2, diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então é o Espírito de Deus em nós que dá-nos sucesso sobre essa batalha interior. Não é tentar focar em castigar a nossa carne, não é? Limitar a nossa alma, não ter aspirações, não ter ambições, não ter desejos, nada disso. Não focar no negativo, nós temos que focar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E viver no Espírito. Nota que diz que a lei, o que é lei? Lei não é uma sugestão, lei é uma obrigação. Okay? Quando é a lei, tem que ser. Eles mudaram a lei de velocidade em certas áreas que eu viajo, né? Normalmente é 50, baixa para 30. 30 é difícil. Eu pensava que 50 era difícil de cumprir. Agora eles baixaram para 30. Eu tenho aquele carro que apita quando eu passo do limite. É muito irritante, não é? Não é? Pip, pip, pip. Ai. E além disso, eu tenho uma esposa que também apita. Cuidado, não é? Estás a passar aos limites. Não é? E além disso, temos a nossa consciência, não deve fazer. Porque a lei não é opcional. A lei é um mandamento. É uma obrigação. Diz a lei do Espírito. Então o Espírito tem uma lei. Mas é como o Espírito também tem um fruto. O fruto do Espírito. É um. Mas um com muitos aspectos diferentes. A mesma coisa com a lei com muitas outras coisas. E nós encontramos essa lei do Espírito na pessoa de Jesus. Porque ele tem, em termos da sua própria vivência aqui, a encarnação, né, do Espírito de Deus, agora dentro de um corpo humano, para mostrar como ser espiritual e natural. Ser físico e também viver no Espírito. Há várias leis. É comum, há muitos frutos, não é? Paz, paciência, o amor, não é? Longanimidade, alegria. Há muitos aspectos de fruto do Espírito. Mas também há a lei da multiplicação, a lei de semear e colher, a lei de generosidade. Há muitas leis assim, que nós podemos dizer são princípios de vida. Mas há três que são fundamentais, vistos na pessoa de Jesus, que para mim é aquilo que nós devemos encarar, né, na nossa vida espiritual. Primeiro é a lei de submissão. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, e nós temos esse aspecto de Jesus em Filipenses 2, versículos 5 a 8, fala sobre o que Jesus fez para nos salvar. Diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então,
é aquela lei do Espírito que nós devemos seguir. Ok? E depois em versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Certo? Mas encolheu-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E mais outro. E achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte na cruz. Paulo fala muito sobre a crucificação da nossa própria carne. Essa não é morrer fisicamente. A cruz é o cruzamento da vontade de Deus e a nossa vontade. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esse cruzamento, essa é a crucificação da nossa própria carne. E essa submissão, quando Jesus abraçou a cruz, era a chave da graça. A graça foi dada a nós, porque nós recebemos a graça de Deus pelo aquilo que Jesus fez. Ele deu-nos esse dom da graça para ser salvo. Efésios 2, versículos 7 e 8, fala que nós não fomos salvos pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas fomos dada graça, nós recebemos esse dom gratuito da graça, foi oferecido a nós, a nossa salvação. E essa porque Jesus submeteu-se à vontade do Pai, abraçou a cruz, foi até o fundo para nós, para dar-nos aquela capacidade de reinar nesta vida. Não somente fomos crucificados com Ele, mas fomos ressurretos com Ele e subimos com Ele e estamos sentados nos lugares celestiais com Ele. Então, a nossa identidade, graça, é tudo sobre a submissão. A nossa alma é independente, não quer submeter a nada. Não quer submeter a qualquer coisa ou qualquer pessoa. É por natureza rebelde, é por natureza independente. Por isso, quando nós queremos andar no Espírito, nós temos que render-nos, nós temos que dizer assim, Senhor, eu quero a Tua vontade para a minha vida. Eu não quero que é mais fácil, eu não quero que é mais confortável para mim, eu não quero que melhor, não. Eu quero, não é, a Tua vontade. Não é? Segunda lei é a lei da substituição. A lei da substituição é uma troca. Aquilo que pertence a nós foi colocado sobre Jesus, aquilo que pertence a Jesus foi dado a nós. Todo o nosso pecado foi dado a Jesus e Ele deu-nos a sua justiça. Houve aquela troca, a nossa dor, as nossas doenças, a nossa afastamento, tudo foi colocado, a nossa rejeição foi colocada sobre Jesus na cruz e Ele deu-nos a aceitação, Ele deu-nos a adoção como filhos, Ele deu-nos a cura, Ele deu-nos a vida eterna, tudo que pertencia a Jesus. Agora, Ele tornou-se maldição, em Gálatas 3, versículo 13, Ele tornou-se maldição para dar-nos as bênçãos de Abraão. Então, houve uma troca. É a lei do Espírito. Como é possível viver no Espírito com um pé ainda na vida velha? É como que a vida velha tem qualquer importância, não tem mais. Não presta. A viver independente de Deus, a andar pelo nosso próprio caminho, afaste-nos da graça, afaste-nos dele. Como é possível identificar com Cristo e ainda identificar com a vida velha? Por isso, andar no Espírito, ser um homem, mulher espiritual, é entender que houve uma Estou a chegar ao fim da fita portuguesa. Está a chegar ao fim dessa substituição, não é? Em que nós ficamos assim,
tentar inventar novamente a mesma coisa. Inventar a nossa felicidade, inventar a nossa realização, inventar o nosso propósito, inventar aquilo que nós queremos na vida. Não sei quantos de vocês têm mudado os teus interesses e a tua visão tantas vezes já, não é? Mas Deus tem algo que nos satisfaz. E quando nós identificamos com Ele, temos uma nova vida. Nós identificamos com algo que permanece, que é eterna. E depois o último é sacrifício. É a lei do sacrifício. Impossível. Amor, se nós queremos amar alguém ou ser amado, irmãos, é um sacrifício. Dói. Não é fácil. Os que têm filhos, e vocês lembram a noite em que o filho estava assim doente? Vocês ficaram ali com um sorriso? Não. Vocês estavam ali chorando. Meu filho está doente, está com febre, não consigo. E ficamos ali a sofrer. Por quê? Porque sofremos quando alguém sofre. Por causa do amor. Por causa do amor. Somos movidos da compaixão. É algo espiritual. Agora não pode ser seletivo só para ti e para teus. Mas ter o mesmo sentimento, ter o mesmo sentido de sacrifício para os outros, porque não é acerca de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu aquela oferta, oferecer Jesus para morrer no nosso lugar, foi a demonstração do amor de Deus. E Deus quer que nós vivemos nesta vida sacrificial, em que nós amamos pessoas até doer. Amamos pessoas, não fica assim indiferente com aquilo que eles passam. Como Paulo diz, chora com os que choram. Alegra-se com quem que está alegre. Não é? Seja vulnerável, seja assim, não é? Numa posição em que pode sentir algo que alguém está a passar. Para que o amor de Deus seja redentivo, seja passado para outra pessoa. E a pessoa chegar. Porque o homem espiritual é homem frutífero. Não fica sozinho. Se multiplica. Tem filhos, tem discípulos. Investe nas pessoas. Claro que é mais fácil ficar em casa ver a televisão. É mais fácil só fechar as portas e ficar assim, virado para dentro. É mais fácil. Mas essa facilidade, essa é carnal, essa não é espiritual. Eu sei que há pessoas que são mais introvertidos e custa mais para me envolver na vida de alguém. Mas Deus criou-nos assim também. Criou os invertidos. Mas essa não significa que o amor de Deus não pode mover na nossa vida. Porque ser invertido, extrovertido, são aspectos de personalidade, mas não tem nada a ver com o Espírito. O Espírito é vivificante, é dado aos outros. Deus quer usar-nos com dons espirituais com uma série de maneiras diferentes, mas Ele quer que nós sejamos movidos. Talvez a passagem que eu adoro muito, que eu uso em muitos casamentos, é 1 Coríntios 13. E começa a dizer, quando dá aquela lista, o amor é. Começa com o amor é, né? É sofredor. Começa com essa. Em versículo 4. É benigno, o amor
não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se embrutece, não se podra com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amor nunca falha. Essa é ser um homem ou mulher espiritual. Ser movido pelo amor de Deus. Ser usada pelo seu amor. Para que essa inclinação seja tão visível. Não podemos todos, né, ter a mesma mente e todos concordar. A concordar não é o valor máximo na igreja. Ser todos iguais, todos falar a mesma língua, ter as mesmas culturas e hábitos, não são valores que nós devemos, né, procurar, porque essa vai só nos dividir. Mas o amor de Deus nos une. Quando nós temos esse aspecto de Jesus encarnado, agora Ele vive em nós, então no nosso corpo Ele é novamente encarnado. Ele quer ser visto na nossa submissão, do nosso sacrifício, da nossa substituição, da nossa identidade, que Cristo é o mais importante na minha vida. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, para mim, é impressionante tantas vezes que há exortações sobre não dar asas à carne, não viva pelo teu entendimento, mas busca a vontade de Deus tantas vezes, porque essa é a nossa realidade. E Deus está a dar um desafio para nós hoje, porque nós estamos metidos nesta guerra, todos nós. E nós temos que fazer, né, decisões diárias de ceder ou não ceder, de guardar ou não guardar, de amar ou não amar, de envolver ou ficar sozinho, fica assim à parte, encorajar ou ficar ali só observando. Deus está a dar esse desafio a nós como igreja, porque cada um de vocês tem pessoas que vocês influenciam. Cada um de nós temos pessoas que estão a olhar para nós, porque nós temos dito, eu sou de Cristo. Então eles olham com uma lupa. É mesmo de Cristo? Mas essa atitude não é de Cristo. Mas aquilo que está a fazer não é de Cristo. Então eles estão continuamente com uma lupa acima da nossa vida. Por isso, Romanos 8 diz, não há condenação. Nós estamos neste corpo, nós temos essa batalha, mas não confia na tua carne. Que a lei do Espírito que nos livra da carne, do pecado e morte que está dentro de nós. E vamos mostrar ao mundo os que vencem, não os que não têm problemas, mas os que levantam para cima desses problemas, essas tendências, e sejam diferentes. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória ao teu nome. Talvez alguns de vocês reconheçam aquilo que eu estou a dizer mais do que os outros, porque têm andado assim, longe da parte espiritual, e têm sofrido as consequências, porque sabem na pele o poder da corrupção. É um tempo de voltar. É um tempo de abraçar novamente o Senhor como seu Senhor e Salvador. Abraçar Ele.
E deixa Ele reinar na tua vida. Eu quero dar esse apelo em terminar. Eu vou orar e depois, se alguém quer oração específica, uma área, vem aqui em frente. Mas eu quero orar e se vocês estão nessa situação, diz, pai, eu tenho andado assim, mais na carne, mais na alma, do que no espírito. A nossa vida espiritual não é só domingo, sabe? Nós estamos a encorajar, estamos a preparar vocês para amanhã. Porque amanhã, voltando ao nosso trabalho, nosso lugar, nossa casa, nossa família, nossa vizinhança, é que a nossa vida, quem que somos realmente, é mais visto. Pai, eu peço agora em nome de Jesus, para os que estão aqui nesta luta interior, têm andado assim com diversas ideias e conflitos assim na sua mente, emoções, impulsos que eles não conseguem controlar. Mas, Pai, Tu dizes que pelo Teu Espírito nós temos vitória. Pai, e neste momento queremos render a Ti, render-nos completamente a nossa alma, nossa mente, emoções e vontade, e no nosso corpo, completamente a Ti, para que a Tua vontade seja feita. Continua, Senhor, a abrir os nossos olhos, como nós podemos aplicar essas leis do Espírito, de submissão, de substituição e sacrifício nas nossas vidas, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Se alguém precisa de oração específica, pode chegar aqui em frente, mãe. Aleluia. Eu creio que alguns de nós precisamos de responder a este apelo de dizer que não mais quero viver nesta vida carnal, vida da alma, e eu quero tomar um passo em frente para ser um homem, ser uma mulher espiritual. Eu quero deixar as coisas velhas para trás e eu quero seguir este caminho com Deus. E este é um lugar de ousadia, é um lugar de determinação. Então eu quero desafiar-te de ser ousado hoje de manhã e chegar aqui em frente. Não em vergonha, mas em ousadia, em determinação, em dizer que eu quero, a partir de hoje, viver uma nova vida. Hoje de manhã foi exposto o que é esta nova vida e o que é esta velha vivência reflete da nossa vida. Então eu quero desafiar-te a tomar um passo na direção do Senhor e dizer que a partir de hoje eu vou viver esta nova vida. E toma este passo aqui em frente, em que perante esta sala de testemunhas, perante estas pessoas todas, dizer eu vou com ousadia seguir a Cristo. Chega aqui em frente, mais aqui em frente. Que Deus vos abençoe. Quando nós tomamos um passo na direção do Senhor, a graça do Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita para seguir o caminho do Senhor. Para alguns pode ser a primeira vez, para outros pode ser uma renovação, para outros pode ser algo que Deus iluminou os olhos do vosso entendimento hoje de manhã e diz, uau, hoje eu entendo. E hoje eu preciso de decidir e seguir este caminho com o Senhor. Então eu quero convidar-vos a chegar aqui em frente. Chegar aqui em frente e dizer, eu quero hoje. Hoje eu vou. Hoje eu vou seguir este caminho com o Senhor.
quando nós estamos neste lugar, neste ambiente, Deus abre uma porta de graça, de misericórdia, em que nós entramos, porque nós sabemos que quando nós voltamos à nossa casa, nossa vida se distrai, os afazeres preenchem a nossa vida e nós esquecemos do que aconteceu. Então hoje Deus está a chamar-vos de aceitar este convite da sua graça e da sua misericórdia, em que Ele está de braços abertos e dizer: eu quero estar contigo nesta caminhada. Então chega aqui em frente, eu sinto que ainda há mais algumas pessoas. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque é através da tua misericórdia que nós podemos decidir seguir um caminho contigo, Jesus. Seguir um caminho em que nosso homem espiritual é avivado pelo teu Santo Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Pastora Sílvia, pode orar por eles? Santo Espírito, vamos então entrar no momento de adoração, em que nós entregamos tudo para Ele. Jesus, Tu és o centro da nossa vida, Senhor da nossa vida, que nos salvas do caminho carnal, de um caminho dedicado à nossa alma, às nossas vontades. E hoje nós entregamos tudo para Ti. Entregamos as nossas emoções, os nossos apetites, os nossos quereres, aquilo que nós desejamos, entregamos tudo a Ti, Senhor. E dizemos: não seja feita a nossa vontade, seja feita somente a Tua vontade em nós. Nós queremos viver para a Tua honra, para a Tua glória. Cada dia da nossa vida vamos adorar ao Senhor com este cântico de entrega, de rendição a Ele. Conhecer-te mais, eu me rendo.
ao longo desta semana, meus irmãos e minhas irmãs, que seja uma semana em que nós realmente fortalecemos o nosso homem interior, o nosso homem espiritual. Amém? Que ao longo desta semana, mesmo que seja de férias, mesmo que seja uma semana mais folgada, passa mais tempo na palavra do Senhor. Amém? Passa mais tempo em oração. Passa mais tempo em adoração a Ele. Passa mais tempo, talvez, com um irmão ou com uma irmã da fé para fortalecer a fé um dos outros. Amém? Em comunhão dos santos. Que seja uma semana em que nós fortalecemos o nosso homem espiritual. Amém? Que Deus os abençoe rico e poderosamente. Obrigado, Pastor Jim, por esta palavra tão profunda, tão poderosa. Que Deus abençoe a sua vida.